quando o milionário encontra seu filho aparentemente morto nos braços de uma mendiga negra. A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de São Paulo, transformando as avenidas em rios. Os faróis dos carros piscavam como estrelas em meio à escuridão, enquanto relâmpagos cortavam o céu. Neste cenário caótico, Rodrigo, um magnata da tecnologia, caminhava apressado, imerso em seus próprios pesadelos. Há anos ele carregava um vazio profundo, um luto que nunca se dissipou, a perda de Pedro, seu filho, que acreditava estar morto. O coração apertado, ele não sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. A esquina da Rua Augusta chamava a atenção, e ali, sob um velho viaduto, uma figura feminina abrigava-se da tempestade. Teresa, uma mulher negra e magra, envolta em trapos, mantinha nos braços um menino que poderia ser qualquer garoto da cidade. Mas a atmosfera estava carregada de algo sobrenatural, algo que fazia Rodrigo parar. Ele se aproximou. O murmurinho da cidade ao fundo se silenciou. As gotas de chuva caíam como lágrimas, mas o que seus olhos viam era a única visão que faria seu mundo desmoronar. Pedro, a palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro desesperado. O menino tinha o mesmo olhar intenso, a mesma tristeza que Rodrigo conhecia tão bem. Uma esperança e um pavor colidiram dentro dele. Ele se agachou, tremendo ao sentir a realidade mexendo com seu coração. Teresa olhou para ele com desconfiança, seus olhos refletindo uma centelha de resistência. "O que você quer?" Sua voz era firme, embora envolta em cansaço. Rodrigo lutou para controlar o turbilhão de emoções. Estava diante do filho que acreditava perdido, mas perdido de um jeito diferente. Entre o mundo de riqueza e a vida nas ruas, já não sabia o que era real. O tempo parecia parar. Lembranças de seu pequeno, o sorriso, as brincadeiras. Tudo voltou, mas Pedro não era mais aquele menino. Ele era mais um sobrevivente, criado longe da proteção e do conforto que Rodrigo poderia ter proporcionado. "Eu sou seu pai", ele finalmente disse. Suas mãos, trêmulas, tentando alcançar o menino. Teresa, porém, apertou Pedro contra si, como uma leoa defendendo seu filhote. "Ele não é seu." A tempestade parecia se intensificar, como se o mundo protestasse contra aquela revelação. Rodrigo percebeu que não estava apenas lutando pela reconexão com Pedro, mas que agora o destino de Teresa e do menino estava também em suas mãos. Uma sombra se aproximava, um rival corporativo que rondava seu império, aproveitando-se da fragilidade de Rodrigo. A explosão de sentimentos que antes achou que era apenas desespero, agora se transformava em uma batalha entre os mundos que tinha e o mundo que poderia salvar. Com o coração na garganta, Rodrigo viu que em sua busca por controle, ele estava se esquecendo do verdadeiro significado de ser pai. A dura realidade estava ali, bem na sua frente. Um dilema moral sem precedentes. Por que Teresa estava ali? O que mais ela sabia sobre a história de Pedro? A vida deles estava ameaçada, e enquanto a chuva caía, Rodrigo se deu conta de que a espera pela informação que poderia mudar tudo se tornava insuportável. E como uma sombra se aproximando, o passado de Rodrigo se preparava para confrontá-lo de forma brutal. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante."
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo estava ali, seus olhos presos ao menino e à mulher que o protegia. A tempestade rugia ao redor, mas a tempestade dentro dele parecia ainda mais feroz. Pedro, aquele era o nome que ele tinha, perdido há anos. Mas por que estava com Teresa? O que ela sabia, o mundo à sua volta sumiu. E tudo o que ele consegue pensar era que aquele momento poderia ser o seu único caminho de volta. Eu só quero ter uma conversa, ele disse, a voz falhando. Teresa observava com desconfiança, a expressão de quem não estava disposta a abrir mão do que parecia ter conquistado. Antes que ele pudesse dizer mais, um grito cortou a noite. — Que você está fazendo aqui? Rodrigo se virou, a adrenalina subindo. Um homem enorme emergiu da escuridão. Olhos furiosos, feições cobertas por sombras. Era Tiago, seu antigo parceiro de negócios. Alguém em quem ele havia confiado, agora transformado em um inimigo. Leve suas mãos para longe do garoto, Rodrigo, ele ordenou, avançando. Rodrigo sentiu um nó no estômago. Tiago, eu só estou tentando. Ele começou a explicar, mas a interrupção foi brutal. O homem avançou, empurrando Rodrigo para trás, e o som de uma sirene ecoou ao longe. A confusão reinou. A tempestade se intensificava e a tensão era palpável. Rodrigo tentou se recompor. — Esse menino é meu filho! Gritou, mas a incredulidade de Tiago estava estampada em seu rosto. Ele parecia um predador, esperando a chance de atacar. — Você não entende, Rodrigo. Ele não pertence a você. Ninguém pertence a você. O que Tiago disse fez o chão tremer sob os pés de Rodrigo. — Do que você está falando? Ele indagou, a raiva subindo como uma onda. Teresa apertou Pedro com mais força, e ele girou os olhos entre os dois homens, assustado. — Ele sabe quem você realmente é, Rodrigo. Tiago disparou, a voz ecoando como um trovão. — O que você fez? O que você ocultou? Isso vai acabar agora. Rodrigo sentiu um frio percorrer suas costas. O que ele tinha escondido? A verdadeira razão da morte de Pedro. Suas mãos tremeram. O ar parecia pesado. — Do que você está falando? Insistiu, a voz quase enrouquecida de terror. Tiago deu um passo à frente, um sorriso cruel. — Se formando. Você realmente acha que está no controle? Todo esse dinheiro, todo esse poder, e isso não vale nada quando você esconde as verdades que te consomem. Você não faz ideia do que eu sei. A chuva parecia não ter fim, assim como a avalanche de sentimentos que invadiu Rodrigo. Ele estava ali, em meio a uma tempestade, diante do filho que tinha perdido, uma mulher disposta a protegê-lo, e um homem que conhecia segredos que poderiam destruir tudo. — O que você sabe, Tiago? Mas antes que pudesse completar, um clarão iluminou o céu, e um estrondo assustador mudou tudo. Um raio atingiu a estrutura do viaduto. Pedaços de concreto começaram a cair. Rodrigo e Teresa se jogaram para o lado,
protegendo Pedro. Mas Tiago ficou parado, a expressão de choque e raiva confundidas. O chão tremeu e, em meio ao caos, a realidade da vida que Rodrigo conhecia estava se desmoronando. Tudo que ele acreditava saber sobre si mesmo e sua luta estava prestes a ser transformado em cinzas. Enquanto a tempestade lavava as ruas, uma nova verdade aguarda para vir à tona. Rodrigo respirou fundo. Havia algo muito maior em jogo. O que mais poderia Tiago revelar quando tudo parecia tanto em risco? O silêncio após a explosão era mais aterrador que o próprio trovão. Que mistérios ainda estavam por vir e quem realmente era Pedro? Rodrigo estava ali ofegante em um misto de desespero e esperança quando o estrondo ecoou e o céu iluminou com a fúria da tempestade. Teresa, com Pedro protegido em seus braços, mal teve tempo de reagir. Os pedaços de concreto começaram a cair ao seu redor, cada um pesando mais que o peso da descoberta que ainda precisava vir à tona. Vá! Rodrigo gritou, puxando Teresa para um lado, enquanto o medo envolvia seu peito como uma corrente pesada. O que mais poderia acontecer naquela noite? A mente de Rodrigo girava entre o que ele havia perdido e o que estava prestes a perder. Ele não poderia deixar que Teresa e Pedro se machucassem. Tiago estava ali, mas um novo perigo também despontava. A estrutura do viaduto estava se desmoronando. Rodrigo, cuidado! Gritou Teresa, enquanto um bloqueio de metal se desprendia do viaduto, atingindo o chão com um estrondo ensurdecedor. A visão de Teresa e Pedro, salvos de uma ameaça quase palpável, ficou marcada em Rodrigo. Mas o que Tiago disse ecoava em sua mente. O que mais ele sabia sobre o passado? A verdade parecia estar a centímetros dele, pronta para desabar como os destroços ao seu redor. Tudo que ele conhecia estava em risco. Saia da frente, Tiago comandou, ainda parado na mesma posição, como se a tempestade o tivesse paralisado. Sua expressão era uma mistura de raiva e satisfação, como se ele estivesse saboreando o caos. Rodrigo não podia perder mais tempo. Rodrigo, você realmente quer saber? Ele riu. O som cortante, como o trovão, que ainda ecoava no ar. Você não está pronto. Nunca esteve. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Um grito familiar. Rodrigo virou-se abruptamente. Pedro, que até então descansava nos braços de Teresa, estava agora se debatendo, sua expressão de terror crescendo a cada instante. Algo não estava certo. Ele se virou para o pai, os olhos arregalados. Papai! Mas essa palavra veio acompanhada de uma confusão que Rodrigo nunca havia conhecido. Tiago sorriu de forma triunfante. Que tal uma revelação, Rodrigo? Pedro não é seu único filho. As palavras de Tiago ecoaram de forma devastadora. Rodrigo paralisou. O tempo pareceu parar. E a tempestade se tornou um mero sussurro em comparação ao turbilhão de pensamentos em sua mente. Seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava Teresa. O que estava acontecendo? Você não pode estar falando sério, murmurou Rodrigo, sentindo o caos ao redor se intensificar. Aquela afirmação não fazia sentido, mas algo em seu interior começou a se agitar. Secretos enterrados, mentiras sussurradas ao longo do tempo, tudo começava a se revelar. Sim, Rodrigo, você teve outro filho, Tiago gritou, o tom carregado de sarcasmo. E eu sei exatamente onde ele está.
A verdade que você teme. A expressão de Tiago se transformou, cheia de uma satisfação perversa. Você nunca pensou que poderia ser apenas mais um pedacinho de seu grande quebra-cabeça, não é? O que Tiago estava insinuando deixava Rodrigo em choque. Pedro não era apenas o que ele havia perdido. Ele representava um laço que poderia ser mais profundo do que nunca poderia imaginar. A chuva torrencial parecia ser insignificante frente à tempestade emocional que se abatia sobre ele. Enquanto uma nova quebra de estrutura do viaduto ecoava ao fundo, um único pensamento cruzou sua mente. Será que aquele filho perdido poderia ainda estar vivo? A tempestade continuava a ruir, mas a revelação de Tiago cortou o ar como um relâmpago. A verdade se aproximava como um vulto nebuloso no horizonte. E com isso, a vida de Rodrigo estava prestes a mudar novamente, sem saber se ele conseguiria suportar mais uma verdade devastadora. Rodrigo estava ali, ofegante, em um turbilhão de emoções, quando Tiago soltou a bomba. Pedro não é seu único filho. As palavras reverberaram como thunder, ecoando em sua mente atordoada. Ele mal tinha conseguido processar a ideia de ter um segundo filho, mas as chamas da dúvida começaram a se acender ferozmente dentro dele. O que isso significava? Você não pode estar falando sério. A incredulidade escapuliu de seus lábios, como se ele pudesse afastar a verdade apenas rejeitando-a. Mas estou. Tiago insistiu, seu olhar transformando-se em um sorriso de triunfo. E se você soubesse que seu outro filho está aqui, bem na sua frente, escondido sob seus olhos, o que faria? Nesse instante, a chuva que até então caía como um manto pesado sobre eles se intensificou. Um relâmpago iluminou a cena. A tensão era palpável. Rodrigo olhou para Teresa, que agora carregava Pedro em seus braços. O menino tremendo de susto e confusão. O que mais ela sabia? Qual era o papel dela nessa história tortuosa? Para de inventar, Tiago! Rodrigo gritou, a frustração brotando como lava vulcânica. Mas seu coração, agora dividido entre a esperança e a dor, não o permitia ignorar as possibilidades. E naquele exato momento, um grito estridente rompeu da escuridão, cortando o ar como uma faca afiada. Não era um som qualquer. Era um choro familiar. Um choro de criança. Rodrigo! As palavras vindas de Teresa impactaram como uma onda. Ela se virou brusca e seus olhos estavam arregalados de horror. Tem alguém ali. E não era só o choro. Era uma voz. Uma voz que Rodrigo reconheceria em qualquer lugar. Era o eco do passado, uma lembrança que voltou para assombrá-lo. Em um canto escuro sobre o viaduto, uma silhueta se movia. O coração de Rodrigo disparou. Ele se aproximou hesitante, lutando contra o medo. A chuva, agora um véu borrado à sua volta, parecia encobrir algo essencial. Ele podia sentir a força do destino se aproximando. Não, não pode ser, sussurrou, enquanto a figura se tornava cada vez mais nítida. O que ele viu fez seu mundo desabar mais uma vez. Era um menino, não muito mais velho que Pedro, com o mesmo olhar intenso que ele conhecia tão bem. Seu coração quase parou. Era como ver um fantasma do passado.
Mateus? O nome saiu de sua boca como um mantra, e um mundo de possibilidades se abriu. Mateus, o filho que ele supunha ter perdido, estava ali, a poucos passos dele, escondido na noite. Cada passo que dava em direção ao menino fazia seu coração acelerar mais, entrelaçando dor e amor. Ele tem que vir com a gente, disse Teresa, sua voz cheia de fogo. A proteção que ela sentia por aquele garoto era evidente. Mas como ela se envolvera nessa trama? A conexão entre eles desafiava todos os limites que Rodrigo conhecia. Você está louca? A incredulidade de Tiago ressoou como um tambor. Esse menino não é nada para você. Mas é! Rodrigo se interrompeu, percebendo a realidade. Ele é meu filho. O peso da verdade derrubou as paredes de seu coração. Tiago riu, malicioso, como se estivesse presenciando o maior show de horrores. Ele sabia que tinha vantagem e usaria isso a seu favor. Mas dentro dele, algo se agitou, uma força incontrolável. Ele não iria permitir que sua história se tornasse apenas um pesadelo. A tempestade rugia ao redor, mas Rodrigo decidiu que lutaria. O que mais Tiago conhecia? O que mais Teresa sabia? As verdades estavam se entrelaçando e ele precisava descobrir até onde iam. Em um impulso, Rodrigo agarrou a mão de Mateus. Vamos, rápido! Mas ao puxar o garoto, uma nova onda de desespero tomou conta de todos quando o viaduto, enfraquecido pela intempérie, ruiu. Enquanto o concreto se despedaçava, Rodrigo tropeçou para trás, puxando Mateus junto a si, enquanto Teresa gritou, o som se perdendo no estrondo. O chão sob seus pés se desfez, e com isso, a linha entre o passado e o presente se apagou. O que seria agora com dois filhos de dois mundos tão diferentes? E a verdade de Tiago ainda pairava, ameaçando desmoronar tudo ao seu redor. A grande revelação ainda estava por vir e Rodrigo sabia que a tempestade só havia começado. Rodrigo estava ali, a tensão em seu corpo palpável enquanto puxava Mateus, o garoto que mal reconhecia como filho. Mas a estrutura do viaduto, agora em ruínas, desabava ao seu redor. O chão tremeu e tudo à sua vista se distorceu por um instante. A chuva caía obstinada, como se a natureza quisesse encobrir o que estava prestes a acontecer. Mateus, a voz de Rodrigo saiu como um grito de desespero, enquanto ele tentava afastar o passado e o presente que simultaneamente o cercavam. Teresa estava ali, também, segurando Pedro, os dois meninos agora no epicentro de algo que fugia de seu controle. Rodrigo, Teresa gritou, e o olhar dela estava tão cheio de medo quanto de determinação. Nós precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem agir, um novo som cortou a tempestade. Um rugido, forte e ameaçador. De repente, uma figura imprevista surgiu das sombras do viaduto. Um vulto familiar. Rodrigo congelou. Era Beatriz, sua ex-mulher, a mãe de Pedro, a mulher que ele pensou ter deixado para trás para sempre. Agora, ali estava ela, os olhos arregalados de dor e confusão. Rodrigo, a voz dela era um misto de desespero e raiva. Você não deveria estar aqui. O que você fez? As palavras dela impactaram como um golpe. O que ela estava fazendo ali? O que ela sabia? Beatriz, ele murmurou, a imagem dela, tão vívida quanto
lembranças que não queria recordar. Não é hora de perguntas, Rodrigo, gritou Teresa, puxando um Pedro assombrado para mais perto dela. Mas o olhar de Beatriz estava fixo em Rodrigo, um furacão dentro dela. Você não sabe de nada. Tudo que você perdeu. Tudo que você traiu. Beatriz apontou para Teresa, a raiva dela, transformada em uma tempestade tão intensa quanto a que o cercava. Ele não é só seu filho, Rodrigo. Não seja egoísta. O coração de Rodrigo disparou. O que Beatriz queria dizer? A verdade de Tiago ainda ecoava em sua mente, e agora as palavras dela pareciam uma explosão de fragmentos soltos, piercings, na realidade que construíra. Mateus é seu filho? Teresa perguntou, os olhos arregalados de choque. Rodrigo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que Beatriz estava insinuando? Mateus não poderia ser filho dele. Não poderia. Não, ele é apenas um garoto perdido. Rodrigo lutou para encontrar respostas, mas a imagem de Mateus, com aquele olhar tão familiar, começou a fazer sentido de uma maneira que ele não queria aceitar. Não, você nunca quis ver a verdade. Beatriz se aproximou, o olhar dela fixando em Mateus. Ele é nosso, a verdade por trás de tudo isso. Você precisa aceitar. Rodrigo prendeu a respiração. A tempestade não era nada comparada ao turbilhão de emoções dentro dele. Mateus, não pode ser. Mas Beatriz avançou, pegando o braço de Mateus e puxando-o em direção dela. É hora de você saber, filho. Você precisa entender, disse Beatriz, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Rodrigo assistia, impotente. A estrutura do viaduto continuava a desmoronar, mas a destruição que mais o ameaçava era a verdade que se desenrolava diante dele. Tudo o que soubera, tudo pelo que lutara, parecia estar se despedaçando. Você não pode fazer isso, gritou Rodrigo. Mas a confusão era tão forte que nem ele mesmo sabia mais o que estava defendendo. Não, Mateus, não. Foi nesse momento que um novo estrondo, mais forte que os anteriores, ecoou. Rodrigo olhou para cima e o concreto caiu, se despedaçando ao chão em uma chuva de destroços. Um pedaço do viaduto desabou bem entre eles, separando Rodrigo e Mateus com um estrondo. A visão daquele garoto perdido acobertou Rodrigo com uma dor física aguda. O que faria agora? E o que significava tudo aquilo? Beatriz estava dizendo a verdade enquanto a poeira se assentava e o caos envolvia seus sentidos. Rodrigo ficou parado, atordoado, olhando em volta. A tempestade rugia, mas o verdadeiro tumulto era o que estava dentro dele. O que mais Beatriz não tinha contado? E, com a vida de Mateus em perigo, o que ficaria por dizer? Um silêncio ensurdecedor se instalou enquanto a chuva continuava a cair, e Rodrigo ficou em um impasse, sem saber como agir. O futuro deles era uma incógnita, uma sombra pairando no escuro. O que mais poderia ser revelado? Rodrigo estava ali, atordoado, enquanto a tempestade rugia ao seu redor. A poeira dos destroços do viaduto caía aos seus pés, mas o verdadeiro caos estava em sua mente. Ele olhou para Beatriz e depois para Mateus, com o coração acelerado. As revelações estavam abrindo um abismo sob ele, e ele sentia que tudo poderia desmoronar a qualquer segundo. Mateus, você é
Meu filho. A voz de Rodrigo tremia. As palavras soavam como uma súplica. Ele mal conseguia compreender a enormidade do que Beatriz havia dito. Mateus parecia confuso, os olhos arregalados, enquanto Teresa, ao lado dele, estreitava a proteção ao menino. Você me abandonou, Rodrigo, Beatriz continuou, os olhos brilhando com raiva e dor. E agora quer se colocar como pai quando nunca se importou. Mateus é tudo o que eu tenho. Rodrigo queria gritar, mas a verdade era cruel demais. O passado voltou para cuspir na cara dele, e ele não tinha como escapar. Eu não sabia, eu pensei que você tinha. Ele gaguejou, o nó na garganta apertava cada vez mais. Que você pensou? Que eu morreria e Mateus se perderia para sempre? Eu lutei por ele. O grito de Beatriz ecoou, cortando o ar como um lampejo de raios. E no mesmo instante, fissuras profundas surgiram sob os pés deles, ameaçando engoli-los. O viaduto tremia, e as sombras da estrutura quebrada agora pareciam engolir a cena. Rodrigo sentiu pânico aumentar. Não, não, precisamos sair daqui, ele gritou, puxando Mateus pela mão, enquanto Teresa carregava Pedro. O chão estava desmoronando, e não havia tempo a perder. Vamos! Mas antes que pudessem tomar uma atitude, um som estrondoso interrompeu a fuga planejada. Uma sombra escura saltou de trás dos destroços, e o mundo foi invadido por um novo terror. Um grupo de homens encapuzados surgiu, cercando-os, um ar de violência emanando de cada passo que davam. Cercá-los, não deixe nenhum escapar. Uma voz profunda cortou o ar, e Rodrigo reconheceu o tom. Era Tiago, mas não só ele. Os homens estavam lá por conta dos segredos que Rodrigo havia enterrado, dos negócios que começaram a correr por fora e das verdades ocultas que ele não queria encarar. Vocês estavam tão distraídos com seu drama familiar, esquecendo do que realmente importa. Tiago provocou, um sorriso de escárnio no rosto. Dizem que a verdade liberta. Vamos ver se ela vai libertar vocês também. Rodrigo olhou para Beatriz. O terror agora, substituído por uma determinação feroz. Eles estão atrás de nós. Precisamos ir, agora. Mas a voz de Beatriz estava coberta de uma nova camada de medo. Rodrigo, se eles descobrirem a verdade sobre Mateus. Foi nesse momento que uma onda de compreensão atingiu Rodrigo como um tsunami. A verdade não era apenas sobre ele e o que ele havia perdido. Era sobre a identidade de Mateus, sobre o que Tiago sabia. O que mais eles tinham escondido. O que ele realmente estava prestes a perder. Mateus, você é inocente, caramba! Você não sabe o que está acontecendo. Ele gritou, enquanto um dos homens avançava, ameaçando. E antes que a situação pudesse ficar ainda mais desesperadora, uma explosão de luz cortou a noite. Um clarão ofuscante vindo do céu. Era um helicóptero, girando as lâmpadas ao redor. Se joguem, gritou um dos homens, antes que o som de tiros ecoasse na escuridão. A verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços, e o que era feito em segredo agora expunha a fragilidade de suas vidas. Rodrigo sentiu a adrenalina crescer, e em um impulso, ele agarrou a mão de Mateus, puxando-o e gritando para Teresa. Vá, agora! E enquanto o chão se despedaçava sob eles, Rodrigo sabia que a tempestade não era apenas a chuva e o vento. Era uma grande furacão de segredos, de filhos perdidos e de verdades obscuras prestes a serem reveladas.
o que mais esperava por eles na tempestade que começava a se desenrolar? E se as pessoas ao seu redor não eram quem pareciam ser? A única certeza que tinha era de que nada seria como antes. Rodrigo estava ali, a tensão dentro dele borbulhando, enquanto a estrutura do viaduto ameaçava desabar. Ele agarrou a mão de Mateus, os dois com os corações acelerados. A chuva não era nada comparada ao medo que pulsava nas veias. O som dos tiros ainda ecoava, e ele sabia que não havia tempo a perder. Vamos, agora! Rodrigo gritou, puxando Mateus para correr em direção à saída do viaduto. As sombras dos homens encapuzados se moviam ao fundo, ameaçadoras. Mas antes que ele pudesse dar um passo, um grito cortou o ar, fazendo todos pararem. Mãe! A palavra explodiu dos lábios de Mateus e Rodrigo congelou. O garoto lançou-se em direção a Beatriz, que estava tão trêmula quanto a chuva que caía a seu redor. Você está aqui. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e pânico. Ele não queria que Mateus se aproximasse mais de Beatriz, mas o garoto não se conteve. O que você está fazendo aqui? Você tem que ir embora, gritou Rodrigo, a voz saindo como um rosnado. Beatriz, com lágrimas escorrendo, olhou para Mateus. Eu estou aqui para te proteger. Existem coisas que você não sabe, Mateus. Mas o sorriso de Mateus se desfez. Coisas como o quê? Ele perguntou confuso. Foi nesse momento, em meio ao caos, que tudo desabou. Um barulho ensurdecedor, como um raio, cortou o céu. Um homem encapuzado avançou rapidamente e antes que Rodrigo pudesse puxar Mateus para longe, um tiro ecoou. O balão de tensão estourou e tudo ao redor deles pareceu desacelerar. Mateus caiu, mas não como qualquer criança caída. Ele se virou para o pai e fez uma expressão de dor. Rodrigo gritou, mal acreditando no que via. Estava prestes a cair sobre ele uma verdade devastadora. Ele correu até o filho, mas o pânico tomou conta. Não era a chuva que deixava tudo molhado. Mateus, não, não! Fique comigo! A voz de Rodrigo se elevou em desespero enquanto ele se jogava sobre o filho. A realidade se desconstruindo aos seus olhos. O rosto de Mateus estava pálido e Rodrigo percebeu que o garoto não estava só ferido. Algo muito mais profundo estava em jogo. Beatriz também se aproximou, o horror estampado em seu rosto. O que você fez? Gritou para Rodrigo, e nesse instante os olhares de todos se voltaram para ela. Você não devia ter vindo. O que você sabia, Beatriz? Rodrigo questionou, a raiva e o medo se misturando. Ela olhou para Mateus e, em um ato impulsivo, fez uma revelação que cortou o ar. Ele não é só seu, Rodrigo. Ele é nosso. Mas há algo que te escondi. Mateus, ele não é o único. As palavras dela se dissolveram no caos, enquanto um ruído ensurdecedor veio de cima, como se o céu estivesse reclamando por algo. Outro pedaço do viaduto desabou, e a chuva agora caía com tal força que parecia querer levar o mundo junto. Rodrigo, paralisado, encarou Beatriz. Como assim não é o único? A verdade penetrava em seu cérebro como um veneno. Cada palavra dela parecia um golpe. O pânico transformou-se em uma luta interna feroz. Ele se lembrou de Tiago, de tudo que tinha sacudido os alicerces de sua vida. Você não podia saber, mas você
quase matou a verdade, Beatriz gritou. E neste momento, um novo som se fez ouvir, como um sussurro vindo da escuridão. Pai! Era uma voz familiar, mas não era Mateus. Não era Pedro. Rodrigo virou-se rapidamente, o coração disparando. Uma silhueta se destacou no meio da penumbra, e uma jovem, com traços semelhantes aos seus, apareceu, a água escorrendo pelo cabelo. Era Sofia, sua filha desaparecida, o terceiro filho que ele não sabia que tinha. A revelação se fez como um arrodo. Toda aquela situação, toda a dor, as mentiras se entrelaçavam em um ciclo de desespero. O que mais Beatriz havia escondido? Rodrigo estava à beira de um colapso total, enquanto a chuva não parava e os canos eram segundos mais perto de uma queda final. Sofia, ele sussurrou, a palavra escapando entre os lábios como uma oração. As palavras de Beatriz ainda ecoavam em sua mente. Mateus não é o único. Naquele momento, o que ele achava que era uma luta familiar, agora era um campo de batalha para segredos enterrados e verdades devastadoras. O mundo desmoronando ao seu redor parecia menos assustador em comparação com a nova tempestade que crescia dentro de seu coração. Rodrigo estava ali. Ele tinha um filho perdido e uma filha que nunca conheceu. E o que mais poderia ser revelado naquela noite terrível? O que realmente significa ser pai em um labirinto de mentiras? A tempestade rugia e, com ela, um novo capítulo estava prestes a começar. Rodrigo estava ali, o olhar fixo em Beatriz e Mateus, a verdade da existência dele desmoronando, como o viaduto em ruínas. A tempestade parecia um eco do caos interno. Sofia estava diante dele, viva, e a confusão ardia como fogo. Sofia, ele sussurrou. A realidade colidindo com as mentiras que o cercavam. O passado se recusava a ser enterrado. Pai! A palavra saía da boca dela como um grito desesperado. Ouvindo, Rodrigo sentiu o mundo girar. Quando ele poderia ter perdido isso? Como poderia ter deixado suas crianças se afastarem dele? Mas o momento de encontro foi interrompido por gritos de um grupo de homens encapuzados avançando. Tiago estava entre eles, bem ali, espreitando como uma cobra pronta para atacar. Rodrigo, você nunca deveria ter voltado. Essa é a sua condenação. A ameaça na voz de Tiago tornava tudo ainda mais denso. O pânico crescia, não apenas pelo perigo físico, mas pela revelação que parecia estar à beira de uma explosão. Beatriz, você precisa dizer. O que você queria dizer sobre Mateus? Rodrigo se virou, a súplica nos olhos. Ele precisava saber, precisava entender o que estava em jogo. A expressão de Beatriz mudara de raiva para algo mais triste. Um desespero real. Mateus é seu, mas há mais. Uma onda de emoção a cercava enquanto ela falava. E você nunca soube. Mas antes que pudesse terminar, os homens avançavam. As sombras se tornavam mais ameaçadoras. Um tiro disparou. Um eco ensurdecedor que cortou o ar e tudo ficou em câmera lenta. O tempo parou e, num instante, Sofia estava entre eles, a mão estendida. Não! Rodrigo gritou. Mas já era tarde. Sofia caiu. O corpo sendo atingido pelo projétil, que deveria ter sido um alerta para todos. Ele a viu se contorcer,
a dor riscando o rosto dela. E seu coração parou. Não, Sofia. O mundo desabou. Ele se lançou para o lado dela, o desespero tomando conta. Irracional, incontrolável. Beatriz gritou e o olhar dela estava cheio de terror. O que você fez? A voz nela se alternava entre o pânico e a dor. Não, isso não pode estar acontecendo. Rodrigo lutou contra a realidade. Sofia, fique comigo. As palavras saíam como um lampejo de esperança. Mas dentro dele, tudo desmoronava. O que havia começado como uma busca por seus filhos se transformava em um pesadelo sem fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. O rosto de Sofia se endureceu e ela olhou para Rodrigo com olhos que brilhavam não apenas com dor, mas com força. Pai, ela não estava apenas sofrendo, ela estava se movendo, se levantando. Eu não posso deixar você. E foi aí que a verdadeira bomba explodiu. Eu não sou só sua filha, Rodrigo. As palavras saíram e a revelação perfurou o coração dele. Eu sou a chave para o que você esconde. Eu sou também parte do que você é. De repente, as memórias fluíram e Rodrigo entendeu. Sofia tinha mais a ver com a identidade dele do que poderia imaginar. E Tiago estava ali, um sorriso de triunfo estampado no rosto. Viu como tudo se conecta? A verdade é um fio que não pode ser cortado. As palavras de Tiago reverberaram nos pensamentos de Rodrigo como um trovão. Ele olhou para a menina, sentindo um nó na garganta, enquanto ela falava de algo que ele mal compreendia. Eu sou o pai. Eu sou parte da sua vida e de um plano maior. A tempestade rugia e a estrutura acima deles ainda ameaçava desabar, mas Rodrigo estava totalmente paralisado. A conexão que parecia tão simples agora era um labirinto de verdades obscuras. Ele não sabia se devia ficar, lutar ou correr, ou a verdade que ainda faltava. O que significava tudo isso para eles? O que mais Tiago sabia? O silêncio era devastador. Rodrigo sentiu o peso no ar. As sombras cresciam e ele sabia que a tempestade estava longe de terminar. E enquanto o chão ainda tremia sob seus pés, uma nova pergunta surgia. Qual era realmente a natureza de Sofia? E o que ele realmente tinha perdido? Rodrigo estava ali, totalmente paralisado, enquanto Sofia revelava um segredo que desafiava tudo o que ele acreditava saber. Eu sou, pai. Eu sou parte da sua vida e de um plano maior. As palavras dela tinham um peso quase físico, como se a tempestade ao seu redor estivesse prestes a desabafar toda a sua violência. Ele sentiu a adrenalina correr por suas veias, misturando-se ao desespero que o dominava. Mas a revelação de Sofia caiu sobre eles, como um raio. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse pensar. Ele olhou para Beatriz, buscando alguma resposta que ainda não havia sido dita. E então, tudo desabou. Não era apenas o viaduto que estava desmoronando. Um grito ecoou, atravessando o ruído da tempestade. Mateus! Foi o chamado que roubou a atenção de todos, como se o próprio céu tivesse respondido ao seu desespero. Rodrigo virou-se, e o que viu transformou o pânico em terror absoluto. Um grupo de crianças se aproximava, todas com olhos intensamente familiares, mas tão estranhas ao mesmo tempo. Ele reconheceu cada um deles.
Eram os filhos que ele achava ter perdido, os que foram sequestrados naquela noite fatídica, cujos rastros se misturaram à dor e ao luto. Não, não, isso não pode ser verdade, ele sussurrou, tremendo. Mas Sofia, com uma expressão de determinação, avançou em direção ao grupo. Pai, eles estão aqui para nós, eles precisam de você, todos nós. Beatriz ficou paralisada, chocada. Você não pode estar falando sério. O que está acontecendo? As palavras dela saíram abruptas, como um frio cortando o ar. Os meninos, agora bem próximos, mostraram-se como um reflexo do que Rodrigo pensara ter perdido. Cada um deles, com características distintas, possuía um olhar que dizia que haviam passado por experiências que ninguém deveria suportar. As identidades deles começavam a desmoronar o mundo que Rodrigo construiu para si. Quem são vocês? Rodrigo perguntou com a voz embargada. Somos seus filhos. Uma das crianças, uma menina de olhos profundos e pele morena, respirou fundo, quebrando o silêncio. Fomos separados por causa de pessoas ruins, mas nós sabíamos que você viria. O toque da verdade era insuportável. O que Tiago fizera com ele? Uma onda de culpa passou por sua cabeça enquanto lembranças da dor familiar voltavam e se entrelaçavam. Você precisa vir com a gente, a menina insistiu, enquanto a estrutura do viaduto gemia sob o peso da chuva. Rodrigo sentiu o pânico tomar conta. Ele não sabia como lidar com aquilo. A tempestade lá fora também estava furiosa, e a sensação de que tudo estava prestes a ruir ampliava sua angústia. Você vai acreditar neles? Tiago gritou. A ironia em sua voz explodiu como uma rajada de vento. Nada é o que parece, Rodrigo. Nunca foi. O grupo de crianças entreolhou-se, um misto de determinação e medo. Mas o que mais chocou Rodrigo foi a expressão de Sofia. Ela estava ali firme, como uma muralha. Suas palavras acordadas, numa verdadeira tempestade de revelações. E bem na hora em que a confusão crescia, um estrondo enorme ecoou. Parte do viaduto desmoronou, caindo com um estrondo ensurdecedor. Ele e as crianças conseguiram-se mover no último momento, mas a sombra do colapso era imensurável. Você não tem ideia do que você fez, Tiago. Rodrigo gritou, mas seu olhar estava nos filhos. Agora, eles eram um reflexo do que ele sempre desejou, mas nunca teve coragem de lutar. Como ele poderia escolher entre isso e a verdade? O que mais Tiago esconderia? O que mais havia perdido? A tempestade prosseguia, e enquanto ele respirava fundo, decidiu que não podia deixar que essa revelação se tornasse mais um estrondo em sua vida. Ele não poderia perder mais ninguém. Não agora. E quando as crianças olharam para ele, uma centelha de esperança piscou na tempestade de dor. Eles eram a conexão que ele sempre buscou. O que significava a verdade que ainda faltava revelar? Como tudo iria se desenrolar agora, com o mundo desabando ao seu redor? O silêncio pairou por um momento que parecia uma eternidade. O olhar de Rodrigo se alternava entre as crianças e Beatriz, cada segundo mais pesado. A estrutura do viaduto continuava a desmoronar,
Mas agora, a urgência deles não era apenas a sobrevivência. Era um reencontro, uma luta pela verdade. Sofia, se recuperando do choque, tomou a frente. Pai, precisamos ir. Eles estão chegando. Com isso, Rodrigo percebeu que não havia tempo a perder. Ele segurou a mão de Mateus firmemente. Vamos, agora, enquanto puxava o menino em direção a Sofia. Os outros filhos começaram a correr, formando um pequeno grupo frenético. Juntos, como se um instinto inato os guiasse. Os gritos de Tiago ecoavam atrás deles, e a chuva torrencial parecia estar em sintonia com o caos. Vocês não vão escapar. A verdade sempre vem à tona. Era o que entoava em meio ao tumulto. Rodrigo virou-se por um momento, enfrentando Tiago com a determinação ardendo em seu peito. Se a verdade é o que você quer, então vai ter que me enfrentar. E virou-se novamente, correndo em direção à saída do viaduto, balançando-se para não cair enquanto o chão estremeceu. Rodrigo olhou para Beatriz. Vamos, Beatriz, temos que proteger nossas crianças. Ela hesitou, mas algo no olhar dele a fez avançar. O passado não importava mais. O que contava eram aqueles momentos que ainda podiam ser salvos. Mais pedaços de concreto caíram ao redor deles, mas a adrenalina tomou conta e Rodrigo não sentiu dor. Fiquem juntos, ele gritou, e as crianças se aperfeiçoaram, estabelecendo uma formação perfeita de apoio. Ao saírem da escuridão do viaduto, a chuva os envolveu em um manto alucinado. A luz da cidade brilhava ao fundo, um sinal de que a esperança não estava perdida. O grupo atravessou rapidamente a rua, ofegante, mas determinado. Estamos quase lá, Sofia gritou, puxando Mateus, enquanto os outros filhos a seguiam. Rodrigo olhou para trás, os rostos marcados pelo medo e determinação. E então, um estrondo inigualável. A estrutura finalmente cedeu, e o que antes fora um refúgio de segredos e mentiras, agora se dissolveu em um cenário de destroços. Mas na fuga, as palavras de Sofia ainda ecoavam. Eu sou parte de você, e juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Finalmente, chegaram até um local seguro, longe do viaduto desmoronando. Em uma pequena rua vazia, cada um deles respirou fundo, aliviados e exaustos. Estamos todos juntos, disse Beatriz, olhando para Rodrigo e as crianças, a expressão agora serena. Rodrigo sentiu um nó se desfazendo dentro dele. Desculpem por tudo. Eu prometo que faremos isso juntos. Ele olhou nos olhos de cada uma das crianças, sofrendo no passado, mas juntos agora eles poderiam encontrar o futuro. E quem é Tiago, pai? Mateus perguntou, o medo ainda presente, mas começando a se transformar em curiosidade. Rodrigo respirou fundo. Tiago é alguém que queria manter a verdade longe, exatamente como eu fiz. Mas não mais. Vamos encarar isso de frente. Neste momento, a tempestade começou a diminuir, e um arco-íris vislumbrou no horizonte, sinalizando um novo começo. Brilhos de esperança atravessaram os olhos de todos, e a atmosfera pesada sugou a luz que começava a aparecer. Rodrigo inspirou profundamente, e em seu coração ele sabia que a luta ainda não tinha terminado. Muitas verdades permaneçam escondidas, mas agora eles estariam juntos, enfrentando qualquer tempestade que aparecesse pela frente. E aí, você sentiu a emoção nesta jornada? Então você precisa se inscrever imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo a revelar mais aventuras. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Ah, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Mostre que você é um verdadeiro fã e faça parte desse crescimento. Vamos juntos nessa!